prazer estar aqui no painel com a Zeina, com a Thelma, muito obrigado. Bom, primeiro falar um pouco sobre a visão global da Fitch sobre os países, né? Quer dizer, nós estamos vindo de um ciclo negativo com relação aos ratings globais, mas vemos uma melhora no horizonte. Quer dizer, vemos que esse ciclo negativo ele está chegando perto do seu vale, né, do seu ponto mais baixo. Nós revisamos essa semana, publicamos a revisão do crescimento global para 2017 com mais 0,4%, quer dizer, o mundo crescendo a 2,9% esse ano. Ano que vem também uma revisão levemente para cima, 3,1%, comparado com 2,5% em 2016. Isso tem muito a ver, quer dizer, nós estamos vendo um movimento sincronizado de crescimento global, também ajudado pela estabilização do preço das commodities. Os mercados emergentes também estão sendo beneficiados com volta de fluxos de investimentos para os mercados emergentes. Mas existem focos ainda de atenção, Oriente Médio, África, América Latina. Quando nós olhamos a América Latina, 3 dos principais mercados têm uma perspectiva negativa pela Fitch: Brasil, México e Chile. Mas esse ambiente positivo que eu falei não significa que, na nossa opinião, os riscos globais acabaram. Não, ainda existem algumas preocupações. Quando nós olhamos as políticas econômicas americanas, há questionamentos, né? O imposto, o Border Adjustment Tax dos Estados Unidos vai trazer pode trazer algum desequilíbrio. Ele é muito importante para o projeto do presidente Trump, porque para reduzir os impostos corporativos, isso vai ter que ser compensado por alguma coisa. Uma das ideias é justamente isso, o imposto de ajuste das fronteiras. Temos também tendências protecionistas no comércio e na imigração, isso nós sabemos pela teoria macroeconômica, isso leva a menor crescimento global. Tivemos, obviamente, notícias boas recentemente, seja esse fim de semana, as eleições na França, em Schleswig-Holstein também foram positivas, a Holanda também, mais cedo nesse ano. Quer dizer, o perigo dessas medidas protecionistas, ou um mundo mais protecionista, obviamente não é tão arraigado quando o medo logo após a eleição do presidente Trump, mas existe sim ainda o risco de um event risk, né? Podemos ter na Europa ainda algo acontecendo, por exemplo, na Itália. Então, existem certas preocupações, sem dúvida. Os mercados desenvolvidos aumentaram muito, né, nesse ciclo negativo sem endividamento. Os mercados emergentes estão expostos ao aumento da taxa dos riscos, a um fortalecimento do dólar. Esses, então, são outros dos riscos que nós vemos. E, com isso, nós tivemos uma aceleração dos movimentos negativos nos ratings em 2016, comparado ao que nós vimos em 2010 até 2015. Em 2017, continuamos a ter movimentos negativos nos ratings, mas, como eu tinha falado no começo, há uma tendência de estabilização ao chegarmos no fundo, no vale do ciclo negativo econômico, com vários dos rebaixamentos, os países sendo rebaixados, mas pelo menos levando a ter uma perspectiva estável, então uma estabilização ao longo do tempo, ou num horizonte próximo. É interessante observar, né, que desde 2013 os ratings médios de todas as regiões globais eles estão em queda. Então, isso é uma tendência clara nesses últimos 4 anos. Talvez a América Latina, até surpreendente, é a que menos tenha caído o rating médio dos países. E o número de perspectivas negativas, ao final de 2016, ainda continuava a ser superior ao número de perspectivas positivas. Mas, de novo, o momento negativo está se desacelerando. Outra tendência interessante é ver nos últimos 10 anos, né, de 2007 a 2017, que os países classificados como grau de investimento contra os países classificados de grau não investimento especulativo, eles são relativamente estáveis. Nós temos 55% dos países
com grau de investimento, 45% não grau de investimento. Isso tem ficado relativamente estável ao longo do tempo. O que, no entanto, está acontecendo é um enfraquecimento dentro de cada uma dessas categorias. Então, hoje, por exemplo, a categoria do AAA é a menor categoria em número de rates, a segunda menor é o AA, a terceira menor é o A. Mas houve uma migração para rates mais baixos dentro da categoria de grau de investimento e também na categoria de grau de não investimento há uma migração para os rates mais baixos. Tanto que, hoje em dia, os rates classificados como B, C e D, que são os mais baixos realmente numa escala de ratings, é o maior número de países, tem o maior número de países classificados. Com relação ao Brasil, quando nós olhamos nos últimos 15 anos, é interessante ver que o Brasil teve uma trajetória bastante dinâmica, né? O Brasil, desde 2003, saiu de B, chegou ao duplo B, chegou ao triplo B, que é o grau de investimento, obviamente, e estamos, infelizmente, numa trajetória negativa recentemente. E eu gosto, né, de dividir isso com as quatro estações do ano, né? De 2003 a 2011, no Brasil estava na primavera, no verão, né? Tínhamos políticas macroeconômicas muito consistentes, lei de responsabilidade fiscal sendo respeitada, o tripé macroeconômico funcionando, não havia questionamentos quanto ao tripé macroeconômico, crescimento, quando nós colocamos o Brasil em grau de investimento, o crescimento médio esperado era ao redor de 4,8%, né, pegando os 2 últimos anos e os 2 anos à frente que nós esperávamos, em 2008. As reservas internacionais sempre foi um fator muito de exposição do Brasil, né, passaram de 2002 de 38 bilhões a 192 bilhões em 2008, chegaram ao volume atual ao redor de 2011, 360 bilhões, que é ainda um fator muito importante para a classificação do Brasil. E nos beneficiávamos de um fluxo de investimentos externos e o ciclo das commodities muito positivos. Chegamos, então, ao que nós chamamos de 2011 até 2015, né, o outono, onde tivemos menor crescimento econômico, os gargalos estruturais passaram a ser mais importantes, além dos aspectos cíclicos, o Brasil também deixou de crescer claramente por aspectos estruturais, cortes discricionários de impostos, maior pressão por gastos, isso tudo levou a uma redução no superávit primário, o impacto na dinâmica da dívida e, claramente, um intervencionismo governamental, seja nas políticas macroeconômicas, seja na economia real. Chegamos, então, no que eu chamaria de inverno, né, desde 2015 até agora, onde tivemos déficits nominais crescentes, 2014, 6%, 2015, acima de 10%, 2016, 9%, esse ano um pouquinho mais baixo, e 7% esperado de déficit nominal em 2018. Isso, junto com a contração econômica, incerteza política e risco de implementação das reformas, levaram a Fitch a rebaixar o Brasil rapidamente, em 9 meses, 3 vezes, refletindo justamente, como eu havia falado, deterioração fiscal, recessão econômica, o crescimento do endividamento bruto do governo federal e associado às incertezas políticas e econômicas que nós tínhamos. Mas as notícias não são de todos ruins. Em novembro do ano passado, foi o último comitê dos analistas soberanos da Fitch, nós afirmamos o rating do Brasil com a perspectiva negativa, que poderia ser visto como algo ruim, mas, ao contrário, foi a primeira vez em 4 comitês que não houve um rebaixamento do Brasil. O que os analistas falaram era justamente que eles gostariam, então, de observar como seria o desenvolvimento das reformas, a passagem das reformas, quais seriam os impactos no crescimento e na chamada dinâmica da dívida. A perspectiva negativa, segundo nossos analistas, né, reflete preocupação quanto à perspectiva de recuperação, seja fiscal ou econômica, o gradualismo fiscal que nós estamos vendo, riscos de instabilidade política, que podem impactar justamente o ajuste fiscal brasileiro. A recuperação econômica que nós estamos observando é lenta, temos sinais claramente positivos, quando nós olhamos, por exemplo, o índice de confiança, que chegaram a valores mais baixos historicamente no Brasil, eles começaram a se recuperar, estão estagnados
em valores médios, mas foi importante essa recuperação da confiança. A velocidade de fechamento de postos de trabalho, nós sempre falamos, né, sobre números recordes de desemprego, com 14 milhões de pessoas, 13,7 de desemprego, mas o número de destruição líquida acumulada nos últimos 12 meses, ele tem claramente uma tendência de queda. Ainda é negativa, mas a tendência é positiva, né? É sempre importante olhar a tendência. Mas a perspectiva de crescimento no médio prazo ou no curto prazo, ela continua fraca. Talvez aí alguns aspectos, né? O Brasil não é um país que não investe, quer dizer, nós temos índices de investimento muito baixos nesses últimos anos, claro, com a crise econômica, então o impacto foi ainda maior, investimento de 15,4% em 2016, estamos falando aí 16%, 17% esse ano que vem. É um número muito baixo quando nós comparamos com os pares do Brasil, não é o número de um país que vai querer crescer acima de 2%, com 17% é absolutamente impossível. Os pares do Brasil, mesmo na baixa classificação de duplo B, nós estamos falando de 22%. Temos também, quando nós olhamos os números, né, publicados pelo World Economic Forum, que divide em várias áreas, vemos claramente que o Brasil tem problemas no sistema educacional, a educação é um problema, a eficiência da nossa mão de obra é baixa, a qualidade da mão de obra é baixa, e temos aspectos estruturais, né, como eficiência, rapidez do sistema jurídico, aspectos tributários, abertura e fechamento de empresas, que todos aqui sentem isso na pele no dia a dia. Isso é também algo onde o gap do Brasil com países, de novo, nós não estamos falando de mercados desenvolvidos, estamos falando simplesmente de países com classificação semelhante ao Brasil, esse gap é muito grande. Boas novas, sim, acho que a Zena tocou numa série de pontos positivos, né, quando nós tivemos o ajuste nas contas externas extremamente rápido. O nosso pequeno déficit em conta corrente hoje em dia é muito saudavelmente financiado, né, por investimentos externos no país. É um múltiplo do nosso déficit em conta corrente. Temos a rápida convergência para a inflação, a rápida redução nas taxas de juros, as reservas externas continuam ainda muito saudáveis, a credibilidade da equipe econômica, a Zena também tocou nisso, quer dizer, em todos os níveis do governo há uma equipe econômica com uma credibilidade muito grande, seja nas áreas técnicas, seja no Banco Central, micro-reforma, aprovação da terceirização, mudanças na lei das estatais, né, com a equipe técnica das principais estatais, PEC dos gastos e a recuperação moderada na confiança. Quando nós olhamos a emenda 95, né, a emenda constitucional 95, a PEC dos gastos, ela é muito importante, talvez, eu falei antes da lei de responsabilidade fiscal, como no Brasil as leis saem de... Opa. Okay. Uma... As leis no Brasil, elas perdem um pouco saem da moda, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal, que foi uma lei importantíssima quando ela foi introduzida no governo Fernando Henrique, caiu um pouco de desuso, né, nos governos seguintes, então trouxemos a emenda 95, a PEC dos gastos, que eu gosto de comparar um pouco, né, com uma garrafa e um líquido em fermentação, né? Nos últimos anos, o que nós tínhamos era um líquido em fermentação dentro de uma garrafa de borracha. Os gastos aumentavam, a garrafa aumentava. E ela estava aumentando consistentemente. Com a PEC dos gastos, isso mudou. Temos agora uma garrafa de vidro, né? Essa parede dessa garrafa, infelizmente, ainda é fraca, mas o líquido não consegue mais se expandir. Se não tivermos reformas, infelizmente, essa garrafa também vai explodir. Por isso que, então, a reforma da previdenciária é crucial para o desenvolvimento futuro do Brasil, do seu endividamento. Também vai ser um aspecto que vai ser muito levado em consideração pelos nossos analistas. O crescimento previdenciário é muito rápido, a medida foi levada ao Congresso ano passado, ela
já tem vários aspectos que foram diluídos, né, no relatório do relator, que vai ser votado, e é extremamente importante que nós não tenhamos mais uma diluição maior nessas medidas que serão votadas. Isso por quê? Porque o endividamento do Brasil, quando nós comparamos de novo o Brasil com seus pares, nós temos um endividamento subindo muito rapidamente, 70% no final do ano passado, 75% no final de 2017, 78% esperado no final de 2018. Quando nós olhamos de novo os pares do Brasil, uma média de endividamento de 45%. Superávit, déficit nominal, mesma coisa. Já mencionei os números, ao redor de 9%. Os nossos pares têm um déficit nominal ao redor de 3%. Quer dizer, nós temos um déficit nominal 3 vezes maior. E Rafael, fator... se eu pudesse pedir para você... Eu vou encerrar já. Perfeito. E o fator adicional, talvez, é a baixa aceitação do governo, né, pela população, que traz, obviamente, riscos para a aprovação das reformas. Desemprego, possíveis demonstrações, aceitação popular e investigações no Lava Jato. E, com isso, eu encerro.